uma aula, não existe aula elaborada e falada, seria uma idiotia completa. A aula é uma inspiração que você vai ganhando, você começa, e se aquilo te inspirar, você consegue construir uma aula. Por causa disso, eu vou começar no século XIV com uma disputa que há entre filósofos e lógicos para verificar ou afirmar o que existe e o que é alguma coisa pretendente à existência, mas que não alcança essa posição. Por causa desse início confuso, um filósofo do século XIV, já encarnado pelo Sean Connery naquele filme, então, O Nome da Rosa, chamado Guilherme de Ockham, ele coloca na obra dele a busca daquilo que existe. E ele conclui que o que existe é necessariamente o individual. Só quem tem existência, diz ele, é o indivíduo. Daqui a pouco vocês acompanham o que eu estou dizendo. E rejeita o que vinha até o tempo dele, a afirmação de que além do indivíduo existiria o universal. O universal é recoberto no campo das palavras por um substantivo antecedido por um artigo. Por exemplo, a mesa, a cadeira, o homem, o piano, tudo isso chama-se universal. E indivíduo é este homem, aquele homem, ou seja, o este e o que antecedem o substantivo definem a existência individual e o universal. O universal, o homem, a cadeira, etc., é o que se chama conceito. Então, quando você produz um conceito, o conceito é necessariamente universal. E esse pensador, esse filósofo, Guilherme de Ockham, ele concluiu, não é concluiu porque era um domingo de tarde ou porque ele tinha feito sexo feliz, ele fez uma conclusão, através do trabalho dele, que o que existe realmente é o indivíduo. Eu já vou falar sobre isso. Então, para ele, o indivíduo seria o único ser existente. O único ser existente é o indivíduo. Quando você fala sobre a existência, na filosofia, você estaria no campo da ontologia. Então, o ontológico, esses nomes você deve gravar bem, porque vai voltar muito. O ontológico, para o Guilherme de Ockham, é o individual, enquanto que o universal é semiótico ou semiológico. O que ele está dizendo é que aquilo que até então chamava-se de existente, que é o universal, o homem não tem. Não tem? Não, deixa alguém ter isso. Alguém tem caneta? Sim, tá. Então ele vai afirmar que o universal é um signo e o individual é o existente. E ele identifica indivíduo a singularidade. Então nós teríamos no pensamento dois campos de investimento. Nós poderíamos investir nos signos, encontraríamos o universal. Investiríamos no indivíduo, encontraríamos o real. E o indivíduo ele dá como sinônimo de singular. E essa posição dele é válida até o princípio desse século, quando então os filósofos ou os filósofos cientificistas vão separar indivíduos de singularidade, afirmando agora que haveria dois tipos de realidade, a realidade individual e a realidade singular. E o universal continuaria no plano do semiótico. Retomando essa questão,
retomando essa questão, o que vai importar para nós nessa aula é distinguir indivíduo de singularidade. O que é o indivíduo e o que é o singular. O indivíduo é aquilo que esse filósofo afirmou que seria a única coisa que existiria, seria o indivíduo. De imediato, nós juntamos três conceitos ou três ideias. A ideia de indivíduo, a ideia de existência e a ideia de forma. Todo indivíduo pode existir ou existe, mas para existir tem que ter uma forma. Então, o individual tem uma forma, mas o singular, que é também real, não tem forma. Então, nós teríamos aqui o campo da realidade, preenchido pelo indivíduo formal, e o singular seria também real, mas não teria forma. Então, eu passo a chamar o singular de aformal. Então, nós teríamos o singular aformal, o indivíduo existente, ele possuiria uma forma, e o terceiro campo seria o campo dos universais, que seriam signos. Daí emerge uma filosofia de um filósofo americano chamado Peirce, P-E-I-R-C-E, que ele chama os singulares de primeira idade, o individual de segunda idade e o universal de terceira idade. Para vocês quiserem conhecerem bem a terceira idade, não é terceira idade, não é como eles usam agora, não é nada disso. Há um americano que se chama Quentin Tarantino, que faz o cinema dele em cima da terceira idade. Daqui a pouco, não sei se você já conhece o Quentin Tarantino, ele também ganhou em Cannes, né? Ganhou um prêmio em Cannes, e ele é da linha do Scorsese, ele seguiu com o Scorsese, e pode-se até afirmar que agora ele passou o mestre dele com Os Cães de Aluguel, que é uma obra fantástica, um filme notável, mas centrado nisso que eu estou chamando de terceira idade. Então, o nosso começo de aula é fazer um confronto entre o individual e o singular. Isso que eu estou chamando de singular, se, por exemplo, Cézanne, o pintor, estivesse aqui, ele chamaria de sensações. Estranhamente, se estivesse aqui nessa sala também o poeta Fernando Pessoa, ele chamaria da mesma coisa, de sensações. Então, singular já seria nomeado por um filósofo, que é o Peirce, de singularidade, e pelo seu menino Fernando Pessoa, de sensação. O que nós temos que tentar fazer nessa aula é a distinção entre o individual e, como eu coloquei, o singular. O singular não tem forma, porque se ele tivesse forma, ele cairia no campo da existência, porque tudo aquilo que existe necessariamente tem uma forma. Aparentemente, essa disputa entre o individual e o singular é inteiramente sem importância, né? A gente pensa que são protocolos filosóficos, excessos da filosofia, mas de maneira nenhuma seria isso, porque o que se busca aqui, em primeiro lugar, é verificar o que existe. E o que existe é definitivo, isso é uma conquista do pensamento. Tudo aquilo que ganha o campo da existência é necessariamente individual. Ganhou o campo da existência é necessariamente individual. Mas o que é poderoso aqui é que o real, que nós até então identificávamos com a existência, o real vai abrir dois polos, o real individual e o real singular. As singularidades. É essa singularidade que vai recobrir na obra do Deleuze e do Guattari o que se chama inconsciente. Então, para esses dois autores, tudo que eu estou fazendo até agora, nessa pequena passagem que nós tivemos na aula, ainda estou esboçando entrar na aula. Eu estou procurando a minha inspiração. Às vezes ela não chega. Então, o que ficou colocado é a distinção que existe entre o individual e o singular. Essa distinção é básica para nosso fim de milênio, porque, por exemplo, o Cézanne na pintura, o Fernando Pessoa na poesia, outros na arquitetura, outros seja lá na música, o que eles vão fazer de diferente é a tentativa de produzir uma arte da singularidade. Se nós pudéssemos ter aqui Cézanne, ou ter aqui o Francis Bacon, o que eles mostrariam é que eles buscariam produzir uma arte
que não fosse uma arte do individual, mas uma arte do singular. Então, uma arte do não existente, e gerando logo o primeiro problema, que eu acredito que agora começa a me inspirar. Porque o individual é tudo aquilo que nós apreendemos pela percepção. A nossa percepção, ela é preparada, ela é articulada, ela é construída para apreender o individual, ou seja, para apreender o existente. Mas ela não tem nenhum poder para atingir o singular. O que significa que para nós chegarmos até essa singularidade, de maneira nenhuma será viajando com a percepção. A percepção, ela nos detém dentro do campo do individual. Ou seja, percebe-se aquilo que nos interessa. Aqui você pode fazer uma distinção em termos de espécie ou em termos de indivíduo. Por exemplo, você pega um cachorro, pega uma mosca. Tanto o cachorro quanto a mosca, elas percebem, mas percebem aquilo que interessa a elas. Ou seja, a percepção é um instrumento do nosso interesse. A percepção é um instrumento do interesse de uma determinada espécie. Para você chegar ao singular, você tem que necessariamente quebrar esse esquema perceptivo. Por quê? Porque o esquema perceptivo só nos dá o indivíduo, e nos dá o indivíduo que as partes dos indivíduos que nos interessam. Por exemplo, uma mosca nessa sala, aquele filme do Cronenberg, a mosca, não é dele? É idiota. É um filme completamente idiota. Porque a mosca dele percebe exatamente como os homens percebem. Completamente idiota isso que ele está colocando. É um filme sem entendimento de nada. Porque o que eu estou dizendo é que a percepção é o instrumento de apreensão da existência. Logo, pela percepção, nós apreendemos formas. E aquele modelo clássico da Gestalt, figura e forma, é o que fundamenta o sistema de percepção. Agora, para você apreender a singularidade, o que tem que ser feito é a barragem, o obstáculo ou a quebra da percepção. O Deleuze, na obra dele, ele constrói o que se chama uma estética. Ele constrói uma estética musical, uma estética pictural, uma estética teatral. Em todos esses campos ele faz uma estética, mas a estética dele é do singular, não é uma estética do individual. Isso já vai gerar problemas. Por exemplo, você encontra um livro que está na perspectiva, que chama-se A Filosofia da Nova Música, feita pelo Adorno, mas a música do Adorno é toda em torno do individual, enquanto que Deleuze pretende para a música é a música do singular. Então a nossa busca, o nosso investimento é a separação do individual e do singular dentro dos nossos limites, porque as dificuldades são imensas e nunca deixarão de ser imensas. A singularidade, em primeiro lugar, a singularidade não é o individual, a singularidade. A singularidade é aquilo que está antes do indivíduo. Ela é anterior ao indivíduo. As tentativas que eu vou fazer para nós compreendermos o singular vai implicar, inclusive, em mudanças de nome, porque, em primeiro lugar, é nós tentarmos deter o que é a singularidade, compreender o que é a singularidade e ver como é que diversos filósofos vão tratar essa singularidade de maneira diferente. Então, o nosso objetivo nesse momento é a busca da singularidade, ou seja, separar o singular do individual. Eu acho que foi bem essa apresentação, pura apresentação. Né? De um lado o individual, de outro lado o singular. O individual é tudo aquilo que existe. Logo, tudo aquilo que existe tem uma forma. Você não pode obter no campo existencial qualquer coisa que não tenha uma forma. Estando no campo do indivíduo, necessariamente é formal. Esse isqueiro, esse cinzeiro tem uma forma, essa xícara tem uma forma, eu tenho uma forma, as palavras têm uma forma. Então, o individual, o existencial e o formal são a mesma coisa. E agora, quando nós passarmos para o singular, a grande dificuldade que nós vamos ter é porque o singular é aformal. E os nossos hábitos, porque são eles, nos conduzem sempre para o individual. Nós pensamos que é a natureza da subjetividade que nos conduz para o individual, mas não é. É que nós somos constituídos exatamente para apreender o indivíduo. Nós não somos constituídos para penetrar na singularidade. Por isso, entrar na singularidade pressupõe a quebra da nossa própria subjetividade. Ou seja, a subjetividade é escandalosamente tendente para o indivíduo. É preciso brecar as forças da subjetividade
E no discurso do Bergson, que é um daqueles que quer mais efetuar esse campo, a subjetividade vai se chamar esquema sensório-motor. Certo? O que é um esquema sensório-motor? O esquema sensório-motor são os componentes de um ser vivo. Todo e qualquer ser vivo possuiria um esquema sensório-motor, porque é exatamente esse esquema sensório-motor que dá possibilidade ao indivíduo de viver. Porque ele, com o esquema sensório-motor, e esse esquema marca isso, tem 3 componentes: percepção, afecção e ação. São esses 3 componentes que permitem o ser vivo atravessar a vida dele. Se ele perde um desses esquemas, ou um desses elementos, ou se um desses elementos enfraquece, percepção, afecção e ação ou reação. Para seguir, para vocês entenderem bem, essas três figuras, ação, percepção e afecção, serão tomados como Deleuze, na obra de Deleuze, como sendo o modelo do cinema clássico. O cinema clássico trabalha com a percepção, eu trabalho com a ação, eu trabalho com a afecção. Mas eu estou gerando para vocês, ainda sem inspiração formada, viu? Eu estou gerando para vocês o outro campo, que é o campo da singularidade. Essa singularidade, da mesma forma que o individual, elas são múltiplas. Se você observar o indivíduo é constituído por formas múltiplas. Então, todo o campo da individualidade pressupõe uma multiplicidade. Mas a singularidade também pressupõe uma multiplicidade. Então, essas duas ideias de multiplicidade, essa ideia de multiplicidade, você vai encontrar no campo do indivíduo ou no campo do singular. O singular, a dificuldade de compreendê-lo é quase que insuportável. É quase além das nossas possibilidades. Porque, como eu disse para vocês, a nossa percepção está toda preparada para lidar com o indivíduo, mas não é só a nossa percepção. Todas as nossas faculdades são construídas para a apreensão do individual. Elas são preparadas para o individual, ou são preparadas para a universal. Não há nas nossas faculdades nenhuma tendência para apreender a singularidade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita para atingir a singularidade é entrar em desarmonia com as nossas próprias faculdades. O que eu estou chamando de faculdade? Inteligência, sensibilidade, memória, imaginação, percepção, linguagem, tudo isso são faculdades. Então, a linguagem, se eu digo que a linguagem é uma faculdade, então a nossa linguagem ela está toda organizada para lidar com o individual. É preciso ir além das formas facultativas, de como funcionam as formas das faculdades, para nós penetrarmos no campo dessa singularidade. Então, na obra de Deleuze, nós vamos encontrar 2 sintagmas, um que ele chama de uso comum das faculdades, e o outro que ele chama de uso transcendente das faculdades. É esse uso transcendente das faculdades, que não é dos hábitos nossos, isso não está dentro dos nossos hábitos, nós somos limitados ao uso comum das faculdades, mas é exatamente o uso transcendente das faculdades que vai nos permitir atingir a singularidade. Por exemplo, o primeiro filósofo, Platão, ele verificou que existiria em nós uma faculdade, essa faculdade ele chama de pensamento ou razão, nous em grego. Ele vai dizer que essa faculdade ela só funciona se ela for forçada por alguma coisa que vem de fora. Por exemplo, nós os homens viveríamos tranquilos, sem nenhuma preocupação com o pensamento, se tudo que ocorresse conosco não produzisse crises dentro de nós. O que Platão está dizendo em torno disso é que para nós pensarmos é necessário que uma força que vem de fora, chamada contradição, ou seja, quando nós nos encontramos com uma coisa contraditória, nós somos imediatamente forçados a pensar. Ou seja, nós somos imediatamente jogados no uso transcendente das faculdades. Para Platão, o que faz com que a gente abandone o uso comum das faculdades e passe para o uso transcendente é o momento que uma contradição aparece diante de nós. As contradições nos forçariam a pensar. E ao nos forçar a pensar, nós ultrapassaríamos o campo do indivíduo e mergulharíamos no campo da singularidade. Mas acontece que o Platão, ele diz isso, mas toda a questão dele não é penetrar no campo da singularidade. A questão dele é apaziguar as contradições que caem sobre nós. Ou seja, o que Platão está fazendo com a filosofia é uma filosofia apaziguadora. Por que apaziguadora? Porque as contradições, os dilaceramentos, os esquartejamentos estão sempre passando pela vida. Mas o que ele quer
é apaziguar esses esquartejamentos, que ele chama de contradição, e produzir um mundo cheio de unidade e de identidade. O que apareceu aqui? Apareceu um filósofo, o primeiro filósofo, que ele compreendeu perfeitamente que há uma faculdade nossa que se chama pensamento, que essa faculdade não funciona se ela não for acionada por fora. É preciso alguma coisa que venha de fora e a faça funcionar. Se isso não vier, ela não vai funcionar. Um exemplo muito bonito disso é o Arthur. O Arthur, ele pode perfeitamente estar inscrito num campo de filósofo, porque o Arthur, ele percebeu perfeitamente, com toda a clareza, que o pensamento não tem a função de pensar. O pensamento, para pensar, é preciso ser forçado, alguma coisa forçada a funcionar para ele vir produzir pensamento. E nesse instante ele entra no uso transcendente da faculdade. O uso transcendente da faculdade, o uso comum da faculdade, ou seja, as nossas faculdades, elas estão todas organizadas para a apreensão de um mundo empírico. Esse mundo está diante de nós. Enquanto que essa faculdade, chamada de seu uso transcendente, ela vai abandonar os limites da empiria, os limites da sensibilidade. Ela vai abandonar os limites das nossas experiências comuns e cotidianas para entrar no que se chama o transcendental. O transcendental, ou as singularidades, elas não seriam apreendidas, não seriam tomadas, nem seria possível apreendê-las pelos nossos sistemas comuns, pelas nossas faculdades, porque as nossas faculdades só nos levariam ao campo experimental, ao campo da empiria. O uso da faculdade transcendente, se nós conseguirmos fazer o uso dela, nós mergulhamos na singularidade. E da singularidade nós arrancaríamos uma outra música, uma outra pintura, uma outra arte. Ou melhor, é na singularidade que viria a arte. Na individualidade não existiria a arte. Esse é o primeiro, acho que muito fácil, como eu coloquei, embora isso possa gerar questões para vocês, é que a entrada na arte tem um pressuposto. E esse pressuposto eu vou manter muito com vocês, embora, por exemplo, outros tipos de filosofia tentem negar isso. A arte pressupõe pensamento. Pensar e fazer arte é praticamente a mesma coisa. Nós vamos retirar esse caminho de que a arte é diversão, a arte é jogo da imaginação, e colocar a arte, entre outras, como um dos instrumentos mais poderosos da vida, mas exatamente para fazer um crescimento da vida. A arte está a serviço da vida. A arte está inteiramente a serviço da vida. Então o artista, o sujeito criador, o artista enquanto tal, ele tem que quebrar, de alguma maneira, esses sistemas de uso comum das faculdades, ou o esquema sensório-motor, ou a percepção, para então ele penetrar no pensamento, e com o pensamento ele penetrar na arte. A arte não é algo a serviço da subjetividade comum. A arte não é algo que está dominado pela percepção ou dominado pelo esquema sensório-motor. Pelo contrário, a arte é aquilo que só pode aparecer quando o pensamento surgir. Os pensamentos, eu estou demarcando para vocês que o pensamento, ele não aparece naturalmente. Não é da natureza do pensamento aparecer. É necessário que alguma coisa o estimule, alguma coisa o force, alguma coisa horrível, alguma coisa insuportável, alguma coisa que choque. Aí o pensamento começa a aparecer. E isso que vai chocar o pensamento vai levar ele para o campo da singularidade. Se eu puder manter isso, eu vou dizer para vocês que o pensamento aparece de 3 maneiras: na ciência, nas artes e na filosofia. E o ideal, é nítido que o ideal da filosofia é atingir o pensamento. Pelo menos é o que diz Platão na obra dele, que todo o interesse da filosofia é fazer com que o pensamento possa emergir e produzir essas 3 vias que estão ali. Então o que eu disse para vocês é que, é grave o que eu estou dizendo, é que a maneira que nós teríamos para fazer arte, ou deixar a filosofia e a ciência de lado, seria quebrar com a formalidade, seria quebrar com a existência. Porque tanto o existente como o formal, eles são organizados para a nossa estrutura psicológica. Ou seja, nós temos uma estrutura psicológica que pertence ao esquema sensório-motor, que ela tem que ser rompida para que o pensamento possa produzir-se. E o pensamento vai entrar nessa matéria caótica, quase que assustadora, que eu estou chamando de singularidade. A partir disso daí, já está inteiramente marcado e definitivo que usar o pensamento, experimentar o pensamento, pressupõe uma insuportabilidade. O surgimento do pensamento, por exemplo, Fernando Pessoa se dizia, o Marte da humanidade. Marte da humanidade por quê?
porque ele usava o pensamento para mergulhar nesse caso da singularidade. Ou seja, entrar no pensamento é mais ou menos semelhante a cair no campo da loucura. Por isso vocês podem ver que no século XX é muito claro isso, é evidenciado isso no século XX, que o pensamento e a psiquiatria estão mais ou menos unidos. No sentido de que o pensador e a loucura são irmãos chifópalos. Eles estão sempre muito juntos. Você quer fazer uma passagem nessa matéria caótica que eu estou chamando de singularidade, e de repente você afunda naquilo e não tem volta. Então o pensamento, pelo que eu estou dizendo, aqui vai ficar terrível, é um esquizofrênico em nós. O pensamento é um esquizo em nós. Então eu poderia passar para vocês que todo mundo sabe disso, que no campo social, ou ali no Pinel, está cheio de psicóticos, cheio de esquizos. Então nós temos que agora, a partir do que eu falei, fazer uma distinção entre esquizo do campo psicossocial e esquizo do pensamento. Aquilo que se transforma num trapo dentro de um hospital psiquiátrico é exatamente o esquizo psicossocial. Já está em hora de vocês perguntarem. É exatamente um esquizo psicossocial, enquanto que o esquizo no pensamento, Arthur é esquizofrênico. O esquizo no pensamento é essa potência que nos força a ir até a singularidade. Esse acontecimento difícil de se compreender. Difícil de se compreender como que nós temos que abandonar a imagem dogmática, a imagem clássica do pensamento para poder pensar. Que a imagem clássica do pensamento nos diz: o pensamento tem uma boa natureza, o pensamento gosta de pensar, é do interesse do pensamento pensar. Falso. O pensamento não quer pensar, ele não tem interesse nenhum em pensar. Então, o primeiro abalo que a gente vai ter é exatamente com a noção de pensamento. Então, eu vou dizer isso para vocês. E se eu, dizendo isso, produzir uma surpresa em vocês, é porque todos nós carregamos conosco a imagem chamada imagem clássica do pensamento. A imagem clássica do pensamento é exatamente o que os gregos elaboraram, Platão e Aristóteles, e deixaram isso para a herança nossa. A imagem clássica do pensamento, ela tem que ser rompida para que apareça um outro tipo de imagem do pensamento. Ou seja, tem imagens do pensamento tantas quantas foram produzidas. Se você pega um bailarino, um coreógrafo, um arquiteto, um filósofo, um músico, não importa o que, todos esses fazendo a experiência do pensamento, eles estão produzindo uma nova via, um novo caminho. Então, eu não posso dizer que há de um lado uma imagem clássica do pensamento e do outro lado uma imagem revolucionária. Não. São infinitas possibilidades do pensamento. O pensamento tem infinitas possibilidades. Agora, para ele emergir, ele tem que se confrontar com obstáculos que estão dentro dele próprio. Certo? É dentro do próprio pensamento que estão os obstáculos. Isso chama-se, marca para mim, isso chama-se de direito. A diferença de fato é o seguinte: o Platão, por exemplo, afirmava que o que impedia o pensamento de funcionar era o corpo e as paixões. Então, se é o corpo e as paixões que impedem o pensamento de funcionar, evidentemente o que impede o pensamento de funcionar é a coisa que está fora do pensamento. Porque o corpo e a paixão estariam fora do pensamento. Mas o que eu estou dizendo para vocês é muito mais grave. Aquilo que impede o pensamento de funcionar está dentro dele. E essa descoberta de que está dentro dele foi feita conjuntamente por esse filósofo Kant no século XVIII e pelo Bergson no século XX. Então, há alguma coisa no interior do pensamento que não deixaria que ele funcionasse. Seria como que se nós fôssemos impregnados de um sistema subjetivo que detivesse as nossas potências. Bom, não vai ter. Acho que foi bem, né? Eu estou acelerando a coisa de piano até chegar num ponto em que eu possa realmente falar com mais tranquilo para vocês. Fala. Então, existe o pensamento que só funciona quando se há contradição. Então, se ele é passivo à contradição, o que acontece com o pensamento? Está estagado, está desmandado, não aparece. No uso transcendente. Que é o único uso possível. O que você tem que fazer agora em termos nominais, você pode usar em termos nominais, separar pensamento de um lado e intelecto do outro, não é a mesma coisa. Então esse dedo simultaneamente, não. Isso é um absurdo. Isso é uma contradição. Então quando Platão encontra esses três dedos, ele começa a pensar. Não sei se vocês entenderam. O pensamento começa a se liberar exatamente no momento em que a contradição aparece com ele. Então esse dedo é maior e menor. Ao mesmo tempo,
Isso é uma terrível contradição. E o que ele vai fazer o Platão? Ele vai tentar curar, como se diz curar em terapia, a contradição. Ele vai querer curar. Ele vai querer apaziguar essa contradição. Ou seja, dessa inquieta contradição que ele encontrou,